Imagine acordar em um dia de junho, verão, mas quando você olha pela janela, está nevando. Nevando em junho, e não para. A neve continua caindo até julho, depois agosto. E quando finalmente para de nevar, suas plantações estão mortas, seus animais estão morrendo de fome. E você percebe que não terá comida até o próximo ano. Se é que vai ter próximo ano. Em 1815, um vulcão do outro lado do mundo literalmente apagou o verão. E não estou falando de uma metáfora poética para a depressão sazonal. Estou falando de neve em julho, geada em agosto e colheitas congelando no meio do que deveria ser a estação de crescimento. Mas espera, fica melhor. Esse mesmo desastre climático que matou milhões de pessoas também deu origem a uma das maiores obras da literatura de terror, Frankenstein. Isso mesmo. O monstro mais famoso da história nasceu porque um vulcão arruinou as férias de verão de uma adolescente britânica entediada. E você está prestes a descobrir porque 1815 foi o ano em que a natureza decidiu mostrar quem realmente manda neste planeta. Spoiler, não éramos nós, mas antes de entender como o mundo congelou, você precisa ver como as pessoas viviam. Porque, acredite, já era difícil sobreviver antes do vulcão explodir. Esqueça Netflix, esqueça Uber Eats, esqueça antibióticos, água encanada ou qualquer conceito básico de higiene. Em 1815, a Europa estava vivendo o que os historiadores chamam educadamente de pré-industrial. Eu chamo de inferno sem Wi-Fi. A expectativa de vida média? 35 anos. E não porque as pessoas eram fracas, mas porque literalmente tudo tentava te matar. Dor de dente? Morria. Corte infectado? Morria. Gripe? Você já entendeu o padrão. A maioria das pessoas nunca saiu da cidade onde nasceu. Nunca. Sua vida inteira acontecia em um raio de 20 quilômetros. Conhecer alguém de outro país era tão raro quanto encontrar um unicórnio. Exceto que unicórnios eram mais prováveis, porque pelo menos as pessoas acreditavam neles. Você trabalhava das 5 da manhã até o pôr do sol, todo dia, sem fins de semana, sem férias, sem preciso de um dia de saúde mental. Seus dias de folga eram quando estava doente demais para andar. E mesmo assim, provavelmente tentava trabalhar. A comida? Pão. Muito pão. Pão no café da manhã, pão no almoço, pão no jantar. Ocasionalmente, se tivesse sorte, alguma sopa aguada com pedaços de coisas que você preferia não identificar. Carne era um luxo reservado para domingos e feriados religiosos. E quando digo carne, não estou falando de um belo churrasco. Estou falando de pedaços duvidosos de algo que já foi um animal. Sua casa era do tamanho de um quarto de hotel barato, mas sem aquecimento, sem isolamento, com chão de terra batida. Você, seus 6 irmãos que sobreviveram à infância, seus pais, talvez seus avós e provavelmente alguns animais, todos no mesmo cômodo. O conceito de privacidade simplesmente não existia. Tomava banho? Não. Você tomava banho talvez 2, 3 vezes por ano, se tivesse sorte. A maioria das pessoas morria sem nunca ter tomado mais que uma dúzia de banhos na vida inteira. O perfume foi inventado na França não porque os franceses eram sofisticados, mas porque eles fediam. E a medicina? A medicina era uma comédia de horror. Seu médico era provavelmente o barbeiro. O mesmo cara que cortava seu cabelo também fazia cirurgias. Está com febre? Vamos tirar 1 litro do seu sangue. Isso certamente vai ajudar. Está com dor nas costas? Claramente seus humores estão desequilibrados. Vamos aplicar sanguessugas. Mas o pior não era a miséria física. Era não saber que as coisas podiam ser diferentes. Você nascia pobre, trabalhava até se desgastar e morria pobre. Seus filhos seguiriam o mesmo caminho, e os filhos deles, e assim por diante para sempre. Não havia conceito de progresso, não havia sonho de uma vida melhor. As coisas eram, como sempre foram, como sempre seriam.
Napoleão havia acabado de ser derrotado em Waterloo alguns meses antes. A Europa estava exausta de décadas de guerra, reinos empobrecidos, pessoas famintas, economias destruídas, e todo mundo pensava: bom, pelo menos agora podemos reconstruir. Eles não sabiam que o pior ainda estava por vir, e que viria não de exércitos ou impérios, mas de uma montanha do outro lado do mundo que a maioria deles nunca ouviria falar. 10 de abril de 1815, ilha de Sumbawa, Indonésia. 7 da noite, Monte Tambora explode com uma força equivalente a 200.000 bombas de Hiroshima. 200.000. Deixe isso afundar por um segundo. O som da explosão foi ouvido a 3.000 quilômetros de distância. 3.000 quilômetros. Pessoas em Sumatra, do outro lado do oceano, acordaram achando que havia sido um ataque de canhão. Na Austrália, marinheiros britânicos entraram em posição de combate, convencidos de que estavam sob ataque, mas ninguém estava atirando neles. Era apenas um vulcão do tamanho de uma cidade inteira se desintegrando em pedaços. A montanha perdeu 1.400 metros de altura em uma única noite. Uma montanha de 4.300 metros virou 2.900 metros. Simplesmente desapareceu, evaporou, junto com tudo e todos que estavam nela ou perto dela. 71.000 pessoas morreram instantaneamente. Não de lava. Lava é até previsível, dá tempo de correr. Essas pessoas morreram de piroclastos, que é o nome bonito para nuvem de rocha derretida e gases a 600 graus Celsius, viajando a 700 quilômetros por hora. Você não corre disso. Você nem tem tempo de processar o que está acontecendo. Em um segundo você está lá, no próximo você é cinza. Vilarejos inteiros foram instantaneamente apagados do mapa. Não destruídos, apagados, como se nunca tivessem existido. Anos depois, quando expedições chegaram à área, não encontraram ruínas, não encontraram corpos, não encontraram nada. Apenas uma camada espessa de cinza vulcânica cobrindo tudo. Mas a morte imediata, essa foi a parte misericordiosa, porque o Tambora não apenas explodiu, ele lançou 140 bilhões de toneladas de rocha pulverizada direto na estratosfera. Para contexto, quando o Vesúvio enterrou Pompeia, aquele desastre famoso que você aprendeu na escola, ele lançou cerca de 1 bilhão de toneladas. O Tambora foi 140 vezes pior. E toda essa rocha pulverizada, essa cinza fina como pó de talco, não caiu de volta no chão. Flutuou, subiu, alcançou a estratosfera e começou a circular ao redor do planeta como uma mortalha cinzenta. O céu acima da Indonésia ficou completamente negro por 3 dias. Negro absoluto. Meio-dia parecia meia-noite. Pessoas relataram que mesmo segurando uma vela a centímetros do rosto, não conseguiam ver a chama. Mas o verdadeiro horror não estava na escuridão temporária. Estava no que aquela nuvem de cinza faria quando chegasse ao resto do mundo. Porque enquanto 71.000 pessoas morriam na Indonésia, 100.000 navios navegavam pelos oceanos, transportando mercadorias, pessoas, notícias. E nenhum deles tinha a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Nenhum meteorologista para alertá-los, nenhum sistema de alerta global, nenhuma pista de que haviam acabado de testemunhar o disparo inicial de uma catástrofe planetária. O vulcão tinha acabado de carregar a arma. Agora era só esperar a bala acertar. Maio de 1815. A nuvem de cinza vulcânica alcança a Europa. Mas as pessoas não viam uma nuvem. Viam nada. Apenas céus que pareciam mais nebulosos que o normal. Um sol que brilhava com menos intensidade. Clima estranho, comentavam. Deve ser temporário. Não era. A cinza na atmosfera estava criando um efeito guarda-chuva perfeito, refletindo a luz solar de volta ao espaço, bloqueando o calor de chegar à superfície terrestre. E a temperatura global começou a cair, mas foi gradual, sutil,
1 grau aqui, 2 graus ali. As pessoas perceberam que estava mais frio que o normal. Mas ei, clima é assim mesmo, certo? Imprevisível. Junho chegou. E com ele, a neve. Snow, neve. Em junho, na Europa, na América do Norte, em lugares onde junho significa sol e calor. Em Connecticut, Estados Unidos, nevou 30 centímetros. Em junho, agricultores acordaram e encontraram suas plantações de milho congeladas até a morte, seus pomares cobertos de gelo, seus rebanhos tremendo de frio. Em Vermont, uma mulher registrou em seu diário: acordamos para encontrar o chão congelado. É 10 de junho. Meu marido está chorando olhando para os campos. Na Inglaterra, um fazendeiro escreveu: o verão simplesmente não chegou. É como se Deus tivesse decidido pular uma estação. Julho foi pior. Geadas todas as noites. Temperaturas abaixo de zero no que deveria ser o pico do verão. As colheitas que sobreviveram a junho morreram em julho, e as que sobreviveram a julho morreram em agosto. Agosto de 1816. Sim, o desastre continuou até 1816, porque a cinza vulcânica não tem pressa. Trouxe mais neve, mais geada, mais culturas congeladas. O ano ficou conhecido como 1800 and froze to death. 1800 e congelou até a morte. Ou simplesmente o ano sem verão. E não foi só um ano ruim para a agricultura. Foi um ano de zero agricultura. As plantações simplesmente não cresceram. Ponto. Você pode plantar o quanto quiser, mas se congela toda noite, nada cresce. Os celeiros, que deveriam estar cheios de grãos para o inverno, vazios. Os pomares, que deveriam estar carregados de frutas, nus. Os campos, que deveriam estar dourados de trigo, marrons e mortos. E então o pânico começou. Na Alemanha, o preço do trigo aumentou 400%. 400%. Pão, a base da alimentação europeia, se tornou artigo de luxo. Famílias vendiam suas roupas, seus móveis, suas ferramentas para comprar pão. Na Suíça, pessoas foram vistas comendo gatos, cachorros, ratos, até grama. Desesperados, tentavam fazer pão de serragem misturada com qualquer coisa que pudesse fornecer calorias. Na Irlanda, já acostumada com a fome devido ao domínio britânico, as coisas ficaram ainda piores. Crianças morriam nas ruas. Idosos eram encontrados mortos em suas casas, tendo simplesmente desistido de tentar sobreviver. Nos Estados Unidos, o desastre foi igualmente catastrófico. Nova Inglaterra, região que havia acabado de se estabelecer após a independência, viu 1000 famílias simplesmente abandonarem tudo e migrarem para o oeste, buscando terras mais quentes. Vamos para onde o verão ainda existe, diziam. Alguns foram para Ohio, outros para Indiana. Muitos morreram no caminho. E o pior é que ninguém entendia por quê. Ninguém sabia de vulcão na Indonésia. Ninguém entendia climatologia. Não havia ciência para explicar. Não havia previsão para quando acabaria. As pessoas só sabiam que o mundo havia enlouquecido, que as estações haviam parado de funcionar e que talvez isso fosse o fim dos tempos. As igrejas lotavam. Padres e pastores proclamavam que era o apocalipse, que Deus estava punindo a humanidade, que o fim estava próximo. E muitas pessoas acreditavam. Porque, honestamente, que outra explicação fazia sentido? Como você explica neve em julho sem ciência? Como explica verão que não chega sem meteorologia? Você não explica. Você apenas sofre e espera que termine. Se terminar, quando as pessoas estão com fome, coisas interessantes acontecem. E por interessantes, quero dizer horríveis e assustadoras. A fome de 1816 não foi uma fome como imaginamos hoje. Não foi pular uma refeição ou fazer dieta involuntária. Foi assistir seus filhos morrerem lentamente, enquanto você também morre lentamente, e não há nada que você possa fazer. Na Europa, surtos de tifo explodiram. Porque quando as pessoas estão desnutridas, seus sistemas imunológicos entram em colapso.
E quando seus sistemas imunológicos entram em colapso, doenças que seriam normalmente combatidas se tornam sentenças de morte. Cidades inteiras foram devastadas, não pela fome em si, mas pelas doenças que a fome trouxe. Tifo, disenteria, cólera. O trio do inferno. Mas o pior não era só físico, era psicológico, era social, era moral. Vizinhos que haviam vivido lado a lado por décadas começaram a se virar uns contra os outros. Roubar comida não era mais crime, era sobrevivência. Famílias se trancavam em suas casas com medo de serem saqueadas. Na Suíça, registros mostram um aumento de 600% em crimes relacionados à comida. 600%. Pessoas matando umas às outras por um saco de batatas. Crianças sendo presas por roubar pão. Houve relatos, não confirmados, mas persistentes, de canibalismo em áreas rurais isoladas da Europa Oriental. Quando você está literalmente morrendo de fome, quando já comeu seu cachorro, seu gato, os ratos, quando já tentou comer grama e casca de árvore e está tão fraco que mal consegue andar. Bom, o ser humano faz coisas terríveis para sobreviver. Os governos entraram em pânico. Na França, que tinha acabado de se recuperar das guerras napoleônicas, o governo tentou controlar os preços dos grãos. Não funcionou. Você não pode controlar o preço do que não existe. Motins explodiram em cidades por toda a Europa. Em Essex, Inglaterra, uma multidão faminta atacou um depósito de grãos e o saqueou completamente. Os soldados foram enviados. 3 pessoas foram mortas. 20 foram presas. Nada mudou. Na Alemanha, mendigos invadiam vilarejos em grupos, exigindo comida, não pedindo, exigindo, porque quando você está morrendo de fome, cortesia se torna luxo. E então tinha os cavalos. Centenas de milhares de cavalos morreram, não porque foram comidos, embora muitos tenham sido, mas porque não havia feno para alimentá-los. Sem verão, sem crescimento de grama, sem feno. E quando os cavalos morrem, toda a economia baseada em transporte animal colapsa. Não há como transportar o que pouca comida existe. Não há como arar os campos para a próxima plantação. Não há como fazer nada que requer força além da humana. A civilização estava literalmente parando. Mas enquanto o mundo morria de fome, algo extraordinário estava acontecendo em uma vila à beira do lago Genebra, na Suíça. Algo que mudaria a cultura pop para sempre. Junho de 1816. Vila Diodati, às margens do lago Genebra. Lord Byron, o poeta bad boy mais famoso da Inglaterra, havia alugado a vila para passar o verão. Com ele estava seu médico pessoal, John Polidori. Também estava lá o poeta Percy Shelley, sua amante de 18 anos, Mary Godwin, que logo se tornaria Mary Shelley, e a meia-irmã dela, Claire Claremont. Estava frio, muito frio. Em junho, estavam todos trancados dentro de casa, porque lá fora era um apocalipse climático. Que férias de verão maravilhosas! Byron deve ter pensado com sarcasmo enquanto olhava pela janela para céus cinzentos e chuva constante, sem Netflix, sem internet, sem nada para fazer, exceto conversar. E, eventualmente, até as conversas se esgotam quando você está preso dentro de casa por semanas. Foi então que Byron teve uma ideia. Que tal cada um de nós escrever uma história de fantasma? Era um desafio casual, uma forma de passar o tempo, nada sério. Percy Shelley, já um poeta estabelecido, começou a escrever algo e rapidamente perdeu o interesse. Claire não escreveu nada. Polidori escreveu o que se tornaria o vampiro, criando essencialmente o gênero de vampiro aristocrático que culminaria em Drácula décadas depois. Mas foi Mary Godwin, a garota de 18 anos, que criou algo que atravessaria séculos. Ela não conseguia pensar em nada a princípio. Ficava sentada, ouvindo Byron e Percy discutirem filosofia e ciência, particularmente sobre galvanismo, a ideia de que eletricidade poderia reanimar tecidos mortos. E então ela teve um pesadelo.
Vi o pálido estudante de artes profanas ajoelhado ao lado da coisa que havia montado. Vi o horrível fantasma de um homem estendido que então, sob a operação de algum motor poderoso, mostrava sinais de vida. Mary começou a escrever e não parou. O resultado foi Frankenstein, ou O Moderno Prometeu. A história de um cientista que cria vida artificial e é destruído por sua própria criação. Uma meditação sobre os perigos de brincar de Deus. Uma exploração da solidão, rejeição e o que significa ser humano. Mas mais que isso, era um produto direto do clima catastrófico de 1816. O monstro de Frankenstein é descrito vagando por paisagens geladas e desoladas, porque Mary Shelley estava olhando pela janela para paisagens geladas e desoladas. Em junho, a atmosfera sombria, gótica, apocalíptica do livro não era artifício literário, era a realidade lá fora. Se o Tambora não tivesse explodido, se o verão de 1816 tivesse sido normal, Byron e seus amigos teriam passado os dias navegando no lago, fazendo piqueniques, aproveitando o sol, nunca teriam ficado presos dentro de casa. Nunca teriam se desafiado a escrever histórias de terror, e Frankenstein nunca teria sido escrito. Um dos livros mais influentes da literatura ocidental, que deu origem ao gênero de ficção científica, que inspirou milhares de obras derivadas, que criou arquétipos culturais que persistem até hoje, existe porque um vulcão na Indonésia arruinou as férias de uma adolescente. A ironia é deliciosa. O Tambora matou milhões através de fome e doença, mas também, inadvertidamente, deu à luz uma das maiores obras da imaginação humana. É quase poético, quase, exceto pela parte dos milhões de mortos. Mas Frankenstein não foi a única consequência cultural inesperada do Ano Sem Verão. O Ano Sem Verão não apenas criou monstros literários, criou invenções reais que mudaram o mundo. Lembra que eu mencionei os cavalos morrendo? Isso criou um problema gigantesco. Sem cavalos, como você se move? Como transporta coisas? Como faz qualquer coisa que a sociedade do século XIX dependia que cavalos fizessem? Carl Drais, um inventor alemão, estava observando esse problema quando teve uma ideia. Que tal uma máquina que você pode cavalgar sem precisar de um cavalo? Em 1817, ele inventou a Luftmaschine, máquina de correr. Era basicamente 2 pneus de madeira conectados por uma viga com guidão. Você sentava e empurrava com os pés no chão. Parece ridículo? Era, mas também era o protótipo direto do que se tornaria a bicicleta. A bicicleta, um dos inventos mais importantes da história humana, que transformou o transporte, que contribuiu para a emancipação feminina no século XIX, que hoje move milhões de pessoas globalmente, existe porque um vulcão matou cavalos. Mas tem mais. A agricultura europeia nunca mais foi a mesma. O trauma de 1816 forçou fazendeiros e cientistas a repensar tudo. Começaram a experimentar com culturas mais resistentes ao frio. Desenvolveram técnicas de preservação de alimentos. Criaram sistemas de armazenamento de grãos para anos ruins. Essencialmente, a catástrofe forçou uma revolução agrícola. Porque quando você quase morre de fome, tende a levar o cultivo de alimentos mais a sério. Na arte, o Ano Sem Verão deixou marcas profundas. Pintores como William Turner criaram obras com céus bizarros, avermelhados, apocalípticos, porque era assim que o céu realmente parecia, com toda aquela cinza vulcânica refratando luz de formas estranhas. Turner's The Eruption of the Soufriere Mountains e outros trabalhos da época capturam céus que parecem alienígenas, porque eram literalmente céus alterados por catástrofe vulcânica. A música também mudou. Compositores românticos começaram a criar obras mais sombrias, mais tempestuosas. Schubert, Beethoven, suas obras desse período refletem uma melancolia profunda, um senso de que algo fundamental havia quebrado no mundo.
E não estava errado. Algo havia quebrado. A crença iluminista de que a humanidade estava progredindo inevitavelmente em direção a algo melhor, quebrada. É difícil acreditar em progresso quando está nevando em julho. A fé nas instituições e na ordem social, quebrada. Governos provaram ser completamente impotentes diante da catástrofe. A convicção de que humanos estavam no controle do seu destino? Bem, dê uma olhada nas plantações congeladas e me diga se ainda acredita nisso. O ano sem verão não foi apenas um desastre climático, foi um desastre existencial. Um lembrete brutal de que somos, na melhor das hipóteses, inquilinos temporários neste planeta. E o planeta pode, a qualquer momento, decidir nos despejar. Mas como humanos tendem a fazer, nós esquecemos, reconstruímos, seguimos em frente e convencemos a nós mesmos de que estamos seguros, de que estamos no controle, de que nunca poderia acontecer de novo, exceto que pode. E vai. Então vamos fazer um jogo. Vamos imaginar que o Tambora explode hoje, não em 1815. Hoje, agora, neste exato momento. O que aconteceria? Primeiro, a parte boa, nós saberíamos imediatamente. Satélites detectariam a erupção em tempo real. Alertas globais seriam emitidos em minutos. Todos os noticiários do planeta estariam cobrindo. Agora a parte ruim. E daí? Porque saber que uma catástrofe está chegando e poder fazer algo sobre ela são coisas muito diferentes. A cinza vulcânica ainda bloquearia o sol. As temperaturas ainda cairiam. As colheitas ainda morreriam. Você não pode consertar isso com tecnologia. Não há app para isso. Mas temos agricultura moderna, você diz. Temos estufas, temos sistemas de irrigação. Ótimo. Agora explique como você vai alimentar 8 bilhões de pessoas com estufas, quando as temperaturas globais caem 5 graus e 90% das terras agrícolas se tornam inférteis. Mas temos transporte global. Podemos redistribuir comida. Perfeito. Exceto que transporte global depende de combustível e refinarias de petróleo precisam de eletricidade e usinas elétricas precisam de carvão ou gás, que precisam ser extraídos, transportados, processados. E tudo isso forma uma cadeia que é surpreendentemente frágil. Quando uma cidade de 2 milhões de pessoas fica sem comida por 3 dias, você não tem um problema logístico, você tem anarquia. Covid-19 nos mostrou isso em escala menor. Lembra as prateleiras vazias? O pânico de comprar papel higiênico? Aquilo foi com supply chains parcialmente interrompidas. Agora, imagine supply chains completamente destruídas. E não estou falando de semanas, estou falando de anos. O ano sem verão durou até 1818 em algumas regiões. 2 anos de safras fracassadas. Você acha que nossa civilização just in time, onde supermercados mantêm estoque para 3 dias, sobreviveria 2 anos disso? Os países ricos comprariam toda a comida disponível. Os países pobres? Bom, pergunte às 100 mil pessoas que morreram na Indonésia após o Tambora como isso funciona. Mas temos cooperação internacional. Temos a ONU. Sim. Em 1815, eles tinham igrejas e reis e monarquias estabelecidas. Quando começou a fome, todos esses sistemas bonitos de cooperação evaporaram instantaneamente. A natureza humana não mudou. Quando está em jogo a sobrevivência, colaboração internacional se torna cada um por si muito rapidamente. Mas aqui está o que seria realmente diferente: nossa população. Em 1815, a Terra tinha cerca de 1 bilhão de pessoas. A maioria vivia em áreas rurais, perto de onde a comida era cultivada. Hoje, 8 bilhões. E mais da metade vive em cidades. Cidades que dependem completamente de comida sendo transportada de longe. Cidades que entram em colapso quando os caminhões param de chegar. Um vulcão Tambora hoje mataria não milhões, mataria bilhões.
através de fome, através de conflitos por recursos, através do colapso total da ordem social. E você sabe a parte mais assustadora? Não é questão de se outro supervulcão vai explodir. É questão de quando. Yellowstone, nos Estados Unidos, é um supervulcão. Está atrasado para uma erupção geologicamente falando. Quando ele explodir, não se quando, fará o Tambora parecer um peido de bebê. A Indonésia tem pelo menos 12 vulcões capazes de erupções semelhantes ao Tambora. A Itália tem um. O Japão tem vários, todos ativos, todos capazes. E não temos absolutamente nenhum sistema para prevenir erupções vulcânicas. Zero. Nada. Nadinha. Podemos monitorá-las, podemos prever com alguns dias de antecedência no máximo, mas não podemos pará-las. Então, sim, tecnicamente somos mais avançados que em 1815, temos internet, smartphones e carros elétricos, mas quando a natureza decide nos lembrar quem realmente está no comando, todas essas coisas viram brinquedos inúteis. O Tambora não foi a primeira mega erupção vulcânica da história. E definitivamente não será a última. A questão não é se vai acontecer de novo, é quando. E se estaremos mais preparados que as pessoas de 1815. Spoiler, provavelmente não estaremos. A história do Tambora não é apenas sobre um vulcão que explodiu e causou um ano ruim. É sobre nossa relação fundamental com o planeta que habitamos. Nós gostamos de pensar que estamos no controle, que dominamos a natureza, que tecnologia nos tornou invulneráveis. Construímos cidades de vidro e aço que tocam o céu. Criamos sistemas que nos permitem viver confortavelmente em desertos, em montanhas, até no Ártico. E então, um monte de rocha derretida decide ter um dia ruim. E de repente, todos os nossos avanços significam exatamente nada. O Tambora matou milhões. Mas sua verdadeira lição foi mais sutil. Foi um lembrete de que não importa o quão sofisticados nos tornemos, ainda somos fundamentalmente vulneráveis a forças que não podemos controlar. Vulcões vão explodir, terremotos vão sacudir, tsunamis vão varrer, pandemias vão surgir. Não porque somos ruins, ou porque fizemos algo errado, ou porque Deus está bravo. Simplesmente porque vivemos em um planeta geologicamente e biologicamente ativo. A diferença entre nossa era e a de 1815 não é que somos invulneráveis. É que somos mais conscientes de nossa vulnerabilidade. Ou deveríamos ser. O problema é que humanos são otimistas demais para seu próprio bem. Vimos Covid-19 devastar o planeta. E agora, apenas alguns anos depois, muitas pessoas agem como se nunca tivesse acontecido. Como se a próxima pandemia não fosse questão de quando, mas de se. Vimos desastres climáticos cada vez mais frequentes. Incêndios florestais, furacões categoria 5, ondas de calor mortais. E ainda há quem negue que há algo acontecendo. É uma característica estranhamente humana. Nossa capacidade de experimentar catástrofe e rapidamente convencer a nós mesmos de que foi um evento único, que não vai acontecer de novo, que podemos voltar ao normal. Mas o Tambora nos ensina que não existe normal. Existem apenas períodos de relativa calma entre catástrofes. E talvez, apenas talvez, deveríamos usar esses períodos de calma não para esquecermos as lições das catástrofes passadas, mas para nos prepararmos para as futuras. Construir sistemas de armazenamento de alimentos em larga escala. Desenvolver agricultura resistente a clima extremo. Criar redes de cooperação internacional que não entrem em colapso no primeiro sinal de escassez. Estudar vulcões, terremotos, mudanças climáticas, não como curiosidades acadêmicas, mas como ameaças existenciais que precisam ser levadas a sério. O Tambora nos deu Frankenstein, nos deu a bicicleta, nos deu obras de arte extraordinárias. Mas também nos deu um aviso. A natureza não está aqui para nos servir, não nos deve nada. Não se importa com nossas cidades, nossas economias, nossas vidas. Ela simplesmente é.
e ocasionalmente ela nos lembra disso de formas dramáticas. A pergunta não é se enfrentaremos outra catástrofe de escala semelhante, é se aprenderemos algo com as catástrofes passadas antes que a próxima chegue. Baseado em nossa história? Provavelmente não. Mas ei, sempre há esperança. E enquanto isso, pelo menos temos Frankenstein para ler e bicicletas para andar. Obrigado, Tambora. Você foi um desastre horrível, mas pelo menos foi criativo. Se esta viagem pelo ano sem verão te fez repensar nossa relação com o planeta, aquele polegar para cima é como construir uma estufa. Ajuda a garantir que bom conteúdo continue crescendo mesmo em tempos difíceis. E se você se inscreveu, considere-se parte da tripulação que está preparada para o próximo desastre natural que o YouTube decidir lançar sobre nós. Compartilhe este vídeo com alguém que ainda acha que humanos controlam completamente seu destino. Ou com alguém que é fã de Frankenstein e nunca soube que deve sua existência favorita a um vulcão mal-humorado. E me conta nos comentários. Se o Tambora explodisse hoje, qual seria sua estratégia de sobrevivência? Estocar comida? Construir uma estufa? Fugir para uma ilha tropical? Ou apenas abraçar o caos e escrever um livro de terror como Mary Shelley? A história continua para quem permanece atento. E por falar em permanecer atento, aquele vídeo ali na tela tem outra história, de como a natureza decidiu mostrar quem manda. Até a próxima exploração pelo apocalipse histórico.